Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Salve espectadores do canal! Nos anos 70, o policial negro Ron Stallworth se arriscou a investigar as atividades do grupo supremacista branco Ku Klux Klan, enviando um policial branco no seu lugar para as reuniões presenciais da organização. Essa história daria origem em 2018 ao filme Infiltrado na Klan, dirigido por Spike Lee. Mas o quanto dessa história é real? Spoiler, não muito. Bem-vindos ao Luz, Câmera e História. Black Klansman, ou Infiltrado na Klan, como ele foi intitulado no Brasil, foi lançado em 2018, como eu disse antes, e dirigido por Spike Lee. O diretor já é bastante conhecido em Hollywood por ter tocado na questão do racismo várias vezes, principalmente com um filme que fez com que ele entrasse no mapa e ficasse famoso, que foi o filme Faça a Coisa Certa, de 1989, e ganhou ainda mais notoriedade quando, em 1992, se eu não me engano, ele dirigiu a cinebiografia de Malcolm X. Infiltrado na Klan chamou bastante atenção não só pela história, mas também pelo teor político forte que o filme traz, e inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme em 2019. Nossos colaboradores do Apoia-se, que apoiam com R$5 ou mais, puderam votar entre dois filmes para decidir qual seria o nosso próximo vídeo desse quadro. E de virada, Infiltrado na Klan superou Dunkirk, vencendo com 68% dos votos. Nossos apoiadores que colaboram com R$15 ou mais já assistiram esse vídeo com antecedência. Então se você quer votar nas próximas enquetes e quer ver esse vídeo primeiro que todo mundo, considere a possibilidade de nos apoiar lá no Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. É importante avisar também que eu fiquei sabendo por aí que uma galera disse que depois de descobrir a história real de Infiltrado na Klan, comparando com o filme, acha que a experiência do filme foi estragada. Se você acha que corre o risco disso acontecer com você, talvez você não vai gostar muito desse vídeo. Comigo isso não funciona. Eu consigo separar as necessidades dramáticas da ficção e até os discursos políticos que estão ali inseridos e tal. Tanto que o último filme que apareceu nesse quadro, Até o Último Homem, tem vários discursos e elementos que eu não concordo, que não ressoam comigo. Tem várias pitadas de autobiografia disfarçadas do Mel Gibson ali que me incomodam. Mas mesmo eu reconhecendo isso, Até o Último Homem ainda é um dos meus filmes favoritos. Então eu consigo separar. Então nós vamos ao filme, mas antes um último recadinho que eu quero que você assista. Nós estamos com uma baita promoção na nossa loja lá na Doppel Store. Se vocês acessarem o site deles por esse link que está na descrição desse vídeo e comprarem 5 camisetas, vocês só pagam 3. E não precisa ser só as nossas camisetas do Obriga Store. Pode ser qualquer camisa da loja inteira. É só ir adicionando as camisetas no carrinho que quando chegar às 5 camisetas, o desconto se aplica automaticamente à compra. Mas não se esquece, tem que ser por esse link que tá aqui embaixo na descrição. Agora chega de papo e vamos pro vídeo. O filme Infiltrado na Klan foi baseado na história real do policial Ron Stallworth. O que o filme nos conta é que nos anos 70 o Stallworth teria se infiltrado na Ku Klux Klan por telefone. Mas como ele precisava se encontrar com os caras, mandava outro policial no lugar dele, chamado Flip Zimmerman, que era judeu. E o Ron teria inclusive se aproximado de David Duke, que era o líder da organização. E no vídeo de hoje eu vou tentar contar para vocês um pouco sobre o quanto dessa história é real ou invenção. E vocês já sabem disso, eu não sei porque eu tô repetindo, mas enfim. Quando o Spike Lee soube dessa história pela primeira vez, ele achou que isso fosse uma piada. Até que ele teve contato com o livro de memórias do Ron Stallworth, contando sobre como ele se filtrou na Ku Klux Klan, com a ajuda de outro policial do seu departamento em Colorado Springs, e o Spike Lee, tendo esse histórico de filmes com protagonismo negro, com mensagens antirracistas, ele ficou animado em transformar essa história em filme, onde o protagonista foi interpretado por John David Washington, que é filho do Denzel Washington, que inclusive tinha interpretado o Malcolm X no filme do Spike Lee dos anos 90. Logo no começo do filme, o Ron se torna policial. Ele é colocado para trabalhar no arquivo, pegar umas tarefas mais de escritório e tal, e ainda precisa lidar com o claro racismo de um dos policiais. Rola ali um certo conflito de identidade do personagem, já que era difícil conciliar o trabalho policial e sua identidade como negro,
num país ainda bastante dividido e racista como os Estados Unidos. E o próprio Ron fala no seu livro de memórias que os policiais negros eram vistos como negros demais pelos policiais e como policiais demais para os negros. Pelo menos os negros mais politicamente engajados ou que tinham receio da polícia. Mais pra frente eu quero voltar nesse tema. Vocês vão entender por quê. Logo no começo do filme, surge a oportunidade de Ron se infiltrar em um discurso de Stokely Carmichael, que na época era um ativista do movimento negro e, assim como outros ativistas do movimento, era considerado radical e subversivo. Lá, ele acaba conhecendo Patrice, uma militante do movimento negro radical que acaba despertando interesse nele. Parte dessa história é real, parte não. De fato, o Ron se infiltrou no discurso do Stokely Carmichael porque a polícia tinha medo que a retórica do Carmichael incitasse a violência na cidade, Colorado Springs, e mandaram Ron observar a fala e as reações do público. Só que a Patrice, que ele conheceu no filme e se torna o interesse amoroso dele, nunca existiu. O Ron disse que ele de fato conheceu uma moça bonita lá, mas que ela era alemã e Ron não flertou com ela, tanto porque ele estava lá a trabalho, quanto porque na época ele namorava e inclusive depois ele casou com essa namorada. A personagem, Patrice, foi colocada no filme para representar as mulheres militantes do movimento negro dos Estados Unidos, e não é à toa que o visual dela remete automaticamente a Angela Davis, que inclusive é mencionada nominalmente no filme. E só de eu contar para vocês que essa personagem nunca existiu, já deve ter feito vocês perceberem que várias cenas do filme, incluindo o clímax, são totalmente inventadas. No filme, bem pouco depois disso, o Ron acaba vendo um anúncio, acho que num jornal, recrutando pessoas ou procurando gente para Ku Klux Klan. Ele liga para lá, cria esse vínculo inicial, acaba se distraindo e dá o nome verdadeiro como contato para o sujeito da clã. A história real é um pouco diferente disso. Na verdade, o anúncio que ele viu no jornal não tinha um número de telefone, só uma caixa postal. Ele entrou em contato por ela, dando o número de contato dele, que era um número irrastreável, e deu o nome verdadeiro porque ele não fazia ideia que aquilo ia virar uma investigação. Ele achava que só ia receber uns panfletos, umas propagandas, porque ele queria entender melhor esse grupo, achou que não ia dar em nada. Só que 2 semanas depois, em 1978 ainda, ele recebeu uma ligação. O lance do telefone no filme foi feito só para acelerar um pouco a história. E na minha opinião até ficou mais interessante e mais dinâmico mesmo. E toda aquela parte onde ele fala no telefone sobre como ele odiava negros e minorias em geral, e ele quis entrar na clã porque um negro teria pegado a irmã dele, não sei o que, é real. Segundo o verdadeiro Ron, o que o personagem fala no filme é muito próximo do que ele realmente falou na ligação real. Mas é importante mencionar que toda essa parte foi bem acelerada. O filme dá a entender que a entrada do Ron na polícia e o início da investigação teriam se passado, sei lá, alguns dias, semanas no máximo, entre uma coisa e outra. Na verdade, Ron entrou para a Academia de Polícia em 72, virou oficialmente policial, foi juramentado e tal, em 74, no aniversário dele de 21 anos, e a investigação dentro da Ku Klux Klan só ocorreu bem depois, durante 9 meses entre 1978 e 79. Ou seja, ele já era policial há anos. Ele trabalhou um tempo como agente infiltrado na divisão de narcóticos, e eu cheguei a achar um texto escrito por Boots Riley, que é um rapper, produtor, diretor, ativista político, falando que o Ron Stallworth chegou a ficar infiltrado no movimento negro durante um tempo e que isso teria sido provado por documentos desclassificados. Mas eu vou deixar para falar disso no final do vídeo, porque é um assunto um pouco mais sensível e eu quero aprofundar um pouco melhor ele com vocês. Depois que o Ron Stallworth viu que poderia se infiltrar na clã e investigar os caras, surgiu um problema. E é aí que surge o policial Flip Zimmerman, um policial judeu que acaba indo no lugar do Ron e acaba sendo confrontado por um dos membros da clã o tempo todo sobre ser ou não um judeu. De fato, um outro policial se infiltrou na clã, fazendo de conta que era o Ron Stallworth. Mas essa parte do filme tem uma boa parcela de ficção. A verdadeira identidade do policial branco que se infiltrou na clã, fazendo de conta que era o Ron, é desconhecida. No livro de memórias do Ron, ele é chamado pelo nome fictício de Chuck. E pelo menos um terceiro policial chegou a se infiltrar também tempo depois. E outro policial já chegou, né? Em algum momento chegou a fingir que era o Ron Stallworth no telefone, quando nem o Ron e nem o Chuck estavam disponíveis. E outro detalhe muito importante, o Chuck, ou no caso do filme Flip Zimmerman, não era judeu. No filme, a questão do Flip ser judeu é importante porque ele tem que ficar o tempo todo reforçando que não é, para que esse membro da clã desconfiado acabe não desmascarando ele e faz com que a infiltração em si pareça muito mais tensa e arriscada do que realmente foi.
Isso também ajuda a criar um conflito no personagem. Ele fala no filme que nunca parou para se ver como um judeu, que não carrega essa identidade, mas ser confrontado com isso durante a investigação faz com que ele comece a se conectar com essa identidade. Se por um lado isso funciona no filme por motivos dramáticos, por outro lado, tudo isso é inventado. E inclusive toda aquela perseguição em cima do Flip durante o filme, incluindo aquela cena que ele tem que passar por um detector de mentira e não sei o que, tudo invenção. Deixa o filme mais tenso, cumpre o papel dramático, mas não tem respaldo nenhum na história. Ron inclusive conta nas memórias dele que os caras com quem ele lidou não eram exatamente os caras mais espertos do mundo. E que só no 7º mês de investigação, dos 9 que a investigação ocorreu, é que um deles, o Ken, que era o organizador local, percebeu que a voz dele estava diferente no telefone. O Ron inventou a desculpa de que era sinusite e o cara comprou na hora. O Ron conta nas memórias que mesmo cometendo pequenos equívocos toda hora, os caras nunca desconfiaram, ou pelo menos nunca demonstraram desconfiar que tinha alguma coisa errada. E ele faz questão de enfatizar que esse cara, o Ken, era um completo idiota. Aliás, um pouco adiante no filme, o Ron é sugerido para se tornar líder daquela filial da clã de Colorado Springs. Isso também não aconteceu. Quando a investigação já estava em andamento por um bom tempo e mais policiais tinham se infiltrado nela, se metido na investigação, e quando o Ken estava prestes a ir embora e conversou com o Ron sobre talvez ele assumir, né, o filial local, o chefe da polícia na hora entrou em pânico e resolveu que ia encerrar a investigação, porque se chegasse ao público que tinha policiais dele envolvidos com a Ku Klux Klan, isso ia pegar muito mal para o departamento de polícia. Então ele resolveu encerrar o caso e cobrou que os policiais envolvidos não falassem disso com ninguém. Tanto que o Ron nunca falou sobre o assunto até finalmente escrever o livro das memórias dele em 2014. No filme, o Ron se aproximou do David Duke, que é o líder da clã, e falou com ele algumas vezes a ponto do próprio Duke agilizar o requerimento de filiação dele na organização e enviar para ele o cartão de filiado da Ku Klux Klan. E essa parte é real. Inclusive a parte em que o Ron perguntou pro Duke se ele não tinha medo de ele, o Ron, ou um negro, passasse a perna nele por telefone. E o David Duke, de forma super arrogante, disse que isso seria impossível porque ele sabia diferenciar como os negros falam. Todo aquele diálogo que aparece no filme falando isso tem respaldo histórico. E aquela parte do filme que mostra o verdadeiro Ron encontrando o David Duke e sendo a escolta dele é parcialmente verídica. A visita de Duke não era para uma cerimônia com banquete, etc., como acontece no filme, e eles foram comer num restaurante comum, um steakhouse qualquer, incluindo o Chuck fazendo o papel de Ron, né, de membro da clã. Então essa parte até não é tão fiel, mas aquela parte do filme em que o Ron pede para bater uma foto com o David Duke e o outro membro de alto escalão da clã, dizendo que ninguém acreditaria se ele contasse que foi escolta, que foi proteção do David Duke, e o Duke aceitou, e aí vem o policial, o Flip Zimmerman, e bate uma foto, e aí bem na hora, ele abraça o David Duke e o outro cara, na hora da foto. O David Duke fica indignadíssimo, tenta pegar a foto, o Ron fala pra ele que se tocar nele vai preso, que é 5 anos de cadeia por assalto a um policial. Tudo isso aí é real. Infelizmente, a foto original se perdeu, mas manteve-se a memória do ocorrido e gerou uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Só que, assim, logo em seguida desse trecho, vem o outro trecho da trama em que o Flip Zimmerman é desmascarado tanto como policial quanto como judeu. E isso é falso. Ele não foi descoberto e provavelmente só começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada depois que a operação já tinha sido encerrada e o cara sumiu. Consequentemente, todo aquele plot final do atentado à bomba, do risco de morte que a Patrice sofreu, tudo aquilo ali é invenção para dar um clímax tenso pro filme, já que talvez não fosse tão interessante cinematograficamente só mostrar a operação sendo encerrada e acabar assim do nada. Graças à investigação, a polícia de Colorado Springs conseguiu muita informação sobre a clã, souberam quem eram alguns dos seus membros e até descobriram que 2 caras da NORAD, que é o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, eram membros da clã. No filme, o Ron encontra um cara, acho que é do FBI, se não me engano, e ele menciona que esses 2 membros da NORAD descobertos seriam mandados para o Polo Norte. E essa história é real. Não necessariamente o encontro que foi mostrado no filme aconteceu, isso eu confesso que eu não sei, mas o Ron confirma nas memórias dele que 2 agentes da NORAD foram descobertos por conta da investigação e que foi prometido que eles seriam levados para o Polo Norte ou algum outro lugar distante. Embora não apareça no filme, a investigação chegou a descobrir que os membros da clã de Colorado Springs tinham a intenção
ou pelo menos pensavam na possibilidade de cometer atentados à bomba nos 2 bares LGBT da região. No filme, ao final da investigação, o Ron liga pro David Duke, dá um esculacho nele, revelando que ele é negro, com os colegas dele rindo atrás e tudo, e desliga o telefone. A parte dos colegas rindo tem algum respaldo, porque o Ron fala que em algumas situações os colegas ao redor dele tinham que sair da sala porque eles não estavam se aguentando de tanto rir. Mas essa ligação, onde o Ron esculacha o David Duke, é uma invenção. Ron nunca mais falou dessa operação com ninguém, pelo menos é o que ele diz, depois que ela foi encerrada. Até o lançamento do livro de memórias dele em 2014, como eu mencionei antes. Teve uma cena que eu não mencionei aqui ainda, porque eu queria deixar para o final. É uma cena, lá pro final do filme mesmo, pra falar a verdade, em que o Ron, a Patrice e os demais policiais se unem para pegar aquele policial racista que eu mencionei antes e ele acaba sendo preso em flagrante ao confessar abuso de autoridade, racismo, etc. Isso nunca aconteceu. E essa cena em especial me leva àquele texto que eu falei antes do Boots Riley, que eu disse que eu ia retomar no fim do vídeo, que é onde a discussão ficou um pouco mais tensa. A minha ideia era acabar o vídeo aqui, falando dessa cena ali do final e deu. Mas quando eu postei no Twitter que eu ia fazer vídeo sobre esse filme, um rapaz me mandou um texto do Boots Riley e aí eu fui ler esse material. E aí com esse texto eu percebi que a história por trás do filme é um pouco mais complexa do que aparenta. Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre a discussão que vem a seguir. Então eu vou falar para vocês saberem que essa discussão tá ocorrendo e aí vocês chegam às suas próprias conclusões. O texto em questão foi escrito, como eu disse, por Boots Riley, que é ativista político, rapper e tal, e no ano passado ele dirigiu um filme chamado Sorry to Bother You, com Terry Crews, Tessa Thompson, Steve Yeun. Eu não vi o filme, não vou opinar, mas também não importa o filme dele aqui, o que importa é o texto. Nesse texto, ele menciona os documentos do Programa de Contra-Inteligência do FBI, o COINTELPRO, que teriam sido desclassificados anos depois, como é lei nos Estados Unidos, de desclassificar documentos antigos. E a partir deles, mas não só em cima desses documentos, o Boots Riley acusou o verdadeiro Ron Stallworth de ter se infiltrado durante um tempo no movimento negro para sabotar esse movimento. E que o livro de memórias de Ron deixa isso de fora para não manchar a imagem dele. Não só isso. Sobre essa coisa de agentes infiltrados em grupos supremacistas brancos, o texto afirma o seguinte: os documentos do COINTELPRO também nos mostram que quando organizações de supremacistas brancos são infiltradas pelo FBI e pelos policiais, não é para desbaratá-los. Eles não foram desbaratados. Era para usá-los para ameaçar ou atacar fisicamente organizações radicais. Não havia nenhuma diretiva para parar a ascensão de organizações de supremacistas brancos. A diretiva era para parar organizações radicais. Os supremacistas brancos eram infiltrados para serem ferramentas mais efetivas de repressão pelo Estado. Em alguns casos, eram os policiais infiltrados que vinham com os planos e literalmente puxaram o gatilho em assassinatos. Isso aconteceu em atentados à bomba em igrejas associadas ao movimento negro em Birmingham, o assassinato de um organizador dos direitos civis de Detroit em Selma, o massacre de Greensboro dos membros do Partido Comunista em 1979, entre outros. Isso é o que Ron Stallworth estava ajudando a fazer, e o que ele fazia nessa época. Sobre aquela cena, perto do fim, onde os policiais se juntam para prender o policial racista, ele escreve o seguinte: isso foi colocado no filme para fazer Ron e o resto dos policiais parecerem que eles estavam interessados em combater o racismo, como se eles não protegessem todo policial racista e abusivo de lá. Essa cena, onde toda a delegacia, incluindo o chefe, trabalham juntos com um interesse amoroso, negra e radical fictícia para armar para cima do único policial racista, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceria. E alguém dizendo algo tão vago enquanto bêbado não o levaria a ser preso, mas faz parecer que os policiais se importam. Mais pra frente, o texto diz o seguinte: olha, nós lidamos com o racismo não apenas do terror físico ou das atitudes de pessoas racistas, mas em escala salarial, moradia, saúde e outros problemas materiais de qualidade de vida. Mas na medida em que as pessoas de cor lidam com ataques físicos reais e aterrorizantes devido ao racismo e às doutrinas racistas, lidamos com isso principalmente a partir da polícia no dia a dia. E não apenas de policiais brancos, de policiais negros também. Então, para Spike Lee aparecer com um filme em que os pontos da história são fabricados para fazer parecer com que o policial negro e seus colegas pareçam aliados na luta contra o racismo, é realmente decepcionante, para dizer o mínimo.
Essa declaração tem uma relação bem direta com a discussão sobre a violência policial contra inocentes, especialmente negros, nos Estados Unidos, mas não só lá, inclusive no Brasil isso acontece. E vamos lembrar que nos Estados Unidos, há poucos anos, ocorreu o movimento Black Lives Matter e uma grande e profunda discussão sobre o racismo estrutural infiltrado dentro da mentalidade policial. Não sei nem se eu usei os termos corretos, mas vocês entenderam. Por fim, o autor comenta que o Spike Lee recebeu $200 mil para participar de um anúncio, ou campanha, não sei, com o objetivo de aproximar as comunidades negras e periféricas da polícia. E embora ele não possa afirmar com certeza, ele fica com a sensação de que o filme é uma extensão dessa propaganda. O texto, até onde eu sei, foi publicado no Twitter do Boots Riley originalmente. E eu resolvi dar uma olhada nos comentários para ver se tinha gente confirmando as afirmações dele. Mas também para ver os contrapontos que provavelmente algumas pessoas teriam apresentado. E eu vi uns argumentos até que interessantes. Por exemplo, algumas pessoas argumentavam que um dos principais objetivos do filme, especialmente por conta daquele final que mostra a cena daquele bando de arrombado da extrema-direita dos Estados Unidos marchando em Charlottesville, era denunciar a força da extrema-direita hoje em dia. E ao aproximar os policiais do filme de uma mentalidade antirracista, o filme tentaria passar uma mensagem de que, contra a ascensão desses grupos extremistas, a união de todos que entendem o problema desses grupos é necessária, incluindo aí as autoridades, já que até o presidente dos Estados Unidos dá indícios de simpatia em relação a alguns desses grupos. Enfim, eu trouxe essa discussão porque eu achei que vocês deveriam saber. Como eu disse, eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso. Uns acham que o Spike Lee pisou na bola, deturpando a história para vender um discurso político específico de defesa da polícia em relação ao racismo e como eu expliquei agora. E outros acham que ele acertou em cheio ao vender essa mensagem porque é uma mensagem que teria validade. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso, se vocês têm uma opinião sobre isso. Mas eu peço que vocês respeitem uns aos outros quando comentar aqui embaixo e discutam com civilidade. Senão, já sabem, né? Então é isso, pessoal. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, principalmente porque é sobre um filme que eu gostei muito. Como cinema, eu acho que o filme é excelente, mas como representação histórica, ele é muito problemático. Eu consigo separar as coisas, o cinema ele tem outros objetivos, outras linguagens, não dá para esperar que ele seja perfeito em matéria de representação histórica, mas o nosso papel é ficar sempre atento para identificar esses discursos, as intenções políticas, em como os filmes se relacionam com o presente e coisas do tipo. Inclusive, há autores que afirmam que não é importante saber se um filme é historicamente correto ou não. O importante seria saber essas questões que eu mencionei. Eu não concordo. Essas questões são realmente mais importantes do que a veracidade histórica para entender o filme dentro de um contexto sociocultural de produção. Isso dentro do contexto da indústria cultural, da economia e etc. Mas a questão da fidelidade histórica faz parte disso, porque entender o que é erro, o que é mudança proposital, dá evidências que ajudam a entender o discurso, as intenções dos produtores. Isso quando os envolvidos já não explicam os motivos das alterações em entrevistas e por aí vai, que até facilita o nosso trabalho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês quiserem votar nas próximas enquetes, lembra do que eu falei, com R$5 ou mais no Apoia-se você pode votar e para assistir o vídeo antecipadamente, com R$15 você já pode. Eu ainda vou escolher 2 filmes para a próxima votação, ainda não decidi quais, mas assim que eu souber eu vou postar lá no mural do Apoia-se para o pessoal votar. Aqui do meu lado na tela vocês estão vendo os apoiadores que contribuíram esse mês. E se você quer fazer parte desse seleto grupo de pessoas que permitiu que você assistisse esse vídeo, o link do nosso Apoia-se está ali embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e principalmente compartilhar esse vídeo. Tem um monte de gente por aí que gosta de cinema, que amou o filme, uns odiaram, paciência. Façam esse vídeo chegar a essas pessoas e vamos fazer ele bombar. Que isso é muito importante agora que a gente não tem mais aquela periodicidade e, ultimamente, o algoritmo do YouTube, inclusive, anda ferrando com a gente. É importante para o canal sobreviver que esse vídeo, e não só esse, outros vídeos, bombem e o canal continue crescendo. Então eu conto com vocês para mostrar para os amigos, para as pessoas que vocês conhecem que viram o filme, postar em grupo de cinema, postar ele até mandar para pessoal que tem canais voltados para cinema aqui no YouTube, grupos de história e por aí vai. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima.